Então vamos lá. Nosso assunto de hoje, o objetivo é nós falarmos sobre os erros comuns na formação de preço de venda da marcenaria. Principal erro na formação de preço das marcenarias é o achômetro, é o chutômetro. N empresas que a gente já visitou no Brasil, praticamente quase que 100%, elas chutam o preço, elas não sabem o que estão fazendo no método atual, elas não têm certeza. Quando se fala em precificação, vocês não podem trabalhar no achismo, vocês têm que trabalhar sabendo o que está acontecendo na precificação de vocês. E aqui, pessoal, não existe fórmula mágica, tá? Até, inclusive, hoje, a gente estava em um cliente pela manhã e comentamos sobre essa frase, não existe fórmula mágica. Cada projeto que vocês fazem, cada preço de cada ambiente que vocês fazem na marcenaria é um projeto único, é um projeto específico. A quantificação de insumos e matéria-prima vai ter uma variação de um projeto para o outro. A logística vai ter uma variação de projeto para o outro. Então, aqui não existe fórmula mágica. Existe, deveria ou deve existir um equilíbrio entre a agilidade e a assertividade. Muitas empresas que a gente atende, elas se atentam muito na agilidade. A agilidade de entregar um orçamento para o cliente, mas pouco se atentam na assertividade. Então, quando a gente fala em assertividade, a gente fala de financeiro, de preço, olhando o preço em si, os custos, os números que estão alocados no seu preço de venda. Então, muitos olham somente a agilidade e esquecem a assertividade. O quanto você está sendo assertivo no seu preço de venda. A gente tem aqui como mantra que a agilidade ela tem que ter um equilíbrio com a assertividade. Como que você encontra esse equilíbrio entre a agilidade de entregar um orçamento e a assertividade? No seu processo, no seu dia a dia. A gente já encontrou N clientes que chegava um caminhão de orçamento para eles fazer. Mas eu não dou conta de fazer o orçamento, eu preciso de uma fórmula mais rápida aqui. Não existe mágica, pessoal. E o que não se pode é ficar no achismo. Então você precisa fazer esse questionamento a si mesmo. Qual está sendo a margem de lucro em cada projeto que eu entrego para o meu cliente? Você precisa saber desse dado antes de passar o orçamento para o seu cliente. Vocês sabiam que cada ambiente você pode trabalhar com uma lucratividade distinta um do outro? Cada projeto é único. Cada um pode ter uma lucratividade distinta um do outro, dependendo do tipo de ambiente que você trabalha, do que você está entregando, né, naquele orçamento para o seu cliente, tá? Ao você se responder essa pergunta, não pode existir mais ou menos aqui. Clientes nossos sabem exatamente o que estão entregando para o cliente. Então tem que existir certeza aqui, gente. Pessoal, certeza no que vocês estão passando para o cliente de vocês. Um dos principais fatores dentro da marcenaria que fazem o seu negócio girar de forma saudável é a precificação. Se você precifica errado, você vai ter um reflexo lá na frente, tá? No seu fluxo de caixa, no seu financeiro como um todo. Então, não pode existir mais ou menos aqui, tá? E não tem fórmula mágica. Nós temos método, e esse método aplicado de maneira correta, com agilidade e assertividade, equilíbrio, esses dois pontos que são importantes, tá? Você terá certeza do que você está entregando. Fiz questão de trazer esse erro primeiro, porque é o que a gente mais encontra nas empresas que a gente atende no Brasil inteiro. A gente tem empresas no norte ao sul do país, então é o que a gente mais visualiza e enxerga nas empresas que a gente atende, é esse tipo de problema, tá? É achar que está fazendo da forma correta. Mas eu acho que assim eu estou tendo resultado, mas eu acho que nunca se tem certeza. Tá? Uma outra situação
que a gente traz aqui também é não levar em consideração toda a estrutura de custos e despesas fixas da empresa. A gente encontra N formas de precificar. Nas demais empresas que a gente visita, a gente já viu de tudo. A gente já viu precificação de metro quadrado, a gente já viu precificação hora-homem, a gente já viu precificação utilizando markup, a gente já viu precificação utilizando margem de contribuição, a gente já viu N situações, tá? Mas na grande maioria das empresas que a gente visita, quase que, não vou falar 100%, 95% das empresas que a gente atende não considera toda a estrutura de despesa fixa da empresa. Não leva em consideração. E esse fator faz com que você tenha um problema na formação do seu preço de venda. Você acha que o que você gasta com um cafezinho aí na sua empresa não tem que estar na formação de preço de venda? Você acha que o que você gasta com material de escritório não tem que estar na formação do seu preço de venda? N gastos que você tem na sua empresa precisam estar na formação do seu preço de venda. O que se refere a salário mais encargos, tem empresas que acham que o funcionário só recebe salário, que o funcionário não tem encargos, que você tem o custo somente de salários. Você tem que contabilizar salários e encargos. Você sabe quais encargos incidem sobre cada funcionário? Você tem INSS, você tem FGTS, você tem INSS e FGTS sobre 13º, sobre férias. Você tem que contabilizar multa rescisória. Tem N situações que você precisa contabilizar, além do salário de encargos. E tem empresa, pessoal, que não contabiliza isso. Isso é o básico do básico da precificação. Outro ponto aqui é a ineficiência produtiva. Gente, vocês acham que o funcionário de vocês, ele rende 100% da carga horária que ele tem disponível aí no chão de fábrica, no seu dia a dia? Ou seja, se ele tem 8 horas por dia disponível de expediente, você acha que ele trabalha as 8 horas disponíveis que ele tem? E essa ineficiência você precisa contabilizar no seu preço. Você sabe o quanto o seu funcionário é ineficiente? O que é ser ineficiente? Durante o horário de trabalho, ele vai ao banheiro, ele vai tomar água, ele vai fumar um cigarrinho lá fora, ele vai ter distrações durante o horário de trabalho dele. Então, ele tem um percentual durante o horário de trabalho dele que você precisa contabilizar na sua formação de preço. E muita gente não contabiliza essa ineficiência. Quem é que paga esse período no qual ele não está rendendo para você, que ele não está produzindo para você? Quem é que paga essa conta? É você que paga essa conta. Então, você precisa entender também sobre a ineficiência que você tem no seu negócio. Gastos administrativos. Aqui é basicamente os gastos que você tem lá da parte burocrática do seu negócio. Então, o Prolabore que você retira, você sócio, você dono de empresa, que você retira todo mês, é um gasto administrativo. O Prolabore, né, talvez alguém não conheça esse termo, é o salário do sócio. Já encontramos N marcenarias aí que o cara fala assim, o meu Prolabore é de R$5.000 por mês. Só que quando a gente vai quantificar esse valor ao longo de um período, ele gasta 10, ele tira 10. Ou seja, ele está contabilizando 5, mas está tirando 10. Então não faz sentido isso. Você tem que entender e definir esse valor de Prolabore para contabilizar exatamente na formação do seu preço. Outra situação que eu trouxe aqui é o aluguel, como exemplo de despesas administrativas, contabilidade, material do escritório, a despesa que você tem aí com um cafezinho, a gente nomeia como copa e cozinha, né? Geralmente no plano de contas, manutenção de veículos, documentação de veículos e as demais despesas administrativas que você tem no seu negócio. Aqui não dá para elencar todas porque fica muito extenso, né? Gastos com investimentos. Gente,
parcelas que você paga de máquinas, parcela que você paga de veículo, o que você gasta mensalmente com divulgação, marketing. Ah, Rafael, mas eu não gasto com divulgação de marketing na minha empresa. Eu não impulsiono lá no Instagram, no Facebook, a minha empresa. Por mais que você não divulgue realmente, eu sugiro pelo menos você contabilizar algo no seu preço. Um valor simbólico, para pelo menos você ter em todas as despesas fixas do seu negócio, seja em gastos operacionais, gastos administrativos, investimentos. Você não deve e não pode subestimar esses gastos. Você não pode olhar para esses gastos e dizer assim, cara, isso aqui eu não tenho, não vou colocar. Você tem que pensar que daqui a 3, 4 meses você possa começar a ter esse gasto. É igual ao aluguel, pessoal. Todo ano o aluguel sofre um reajuste. Então você tem que olhar para o aluguel já pensando um pouco lá na frente. Então não subestimar as despesas fixas do seu negócio. Elas podem passar a perna em você. E também gastos não operacionais. Um pagamento de empréstimo que você vai lá no banco e pega para capital de giro. Seu fluxo de caixa está muito apertadinho, você vai lá e pega um empréstimo lá, aquele valor, aquela parcela que você vai pagar, você tem que contabilizar no seu preço de venda também. Trouxe aqui para vocês algumas situações de que são básicas, mas muitas empresas que a gente visita não fazem isso, não se atentam nisso. Então, erro 2. Não levar em consideração toda a estrutura de gastos fixos da empresa. Aqui a gente tem sempre a sugestão que a gente traz, que é o seguinte, para você ter realmente mensurado todas essas despesas fixas do seu negócio, é muito importante que você tenha, né, uma gestão financeira eficiente no seu negócio, para que você entenda, dentro de um período, os gastos que vocês estão tendo. E a gente sempre orienta que esse período que você precisa analisar do seu negócio é de no mínimo 6 meses. Não tem como avaliar menos que 6 meses do seu negócio para entender essas médias de despesas fixas, porque o nosso segmento ele tem uma sazonalidade muito grande. Então, se você avaliar um período menor que 6 meses, você vai estar maquiando o seu negócio, tá? A formação de preço da sua marcenaria. Então, no mínimo 6 meses aí de médias para você entender o que cada gasto aqui desse está representando no seu negócio. Então, erro 3, tá, pessoal? Não levar em consideração todos os gastos variáveis na formação de preço. Não temos só despesas fixas aqui na formação do preço, temos gastos variáveis também. Principais gastos variáveis, tá? Impostos. Quanto que você está gerando de alíquota de imposto? Você já perguntou para o seu contador qual é a sua alíquota de imposto para colocar na formação do seu preço de venda? Comissões. Você está contabilizando todo o comissionamento que você tem no seu preço de venda e você está contabilizando da maneira correta? Comissões, nós temos N tipo de comissionamento. Nós temos a comissão que você paga para o projetista interno que você tem na sua empresa, caso você tenha. Nós temos a comissão que você paga para um vendedor, ou um RT que você pague para um arquiteto parceiro, ou se você paga a montagem terceirizada, temos a comissão também da montagem terceirizada. Então, são N tipos de comissionamentos que a gente tem aqui na formação do preço de venda. E você está contabilizando isso. Dificilmente, algumas marcenarias têm a taxa de cartão, tá? Mas as que têm, elas não se atentam no seguinte. Quem vende no cartão tem a taxa de intermediação, que é a taxa que a operadora do cartão tem para ela, pega para ela. Tem a taxa de antecipação, caso você antecipe, né? Então, caso você não queira receber em mais dias, né? Em um período muito maior, muito longo, você queira antecipar e trazer esse recebimento mais para perto, você tem que se atentar nisso também. Então, é a taxa de intermediação, a taxa de antecipação do cartão, tá? E em alguns casos aí tem algumas outras taxinhas, tá?
mas é muito raro. Mas pode ser que tenha, dependendo da sua operadora de cartão. Mas o que mais pega aqui, nesses gastos variáveis, são os comissionamentos, tá, pessoal? Os comissionamentos é o que mais pega, é o que mais o pessoal tem problema, tá? Porque no momento de contabilizar, de quantificar esses comissionamentos, o pessoal não quantifica como deve ser. O pessoal não quantifica a sua totalidade do comissionamento, tá? E tem um próximo erro aqui, que também está muito atrelado a esse erro 3, que é acrescentar um percentual para pagamento de comissão ou um desconto após o preço formado. O que eu quero dizer com isso? Você faz a formação do preço lá, você chegou num preço. E após o preço formado, você acrescenta um percentual, seja ele para pagar comissão, seja de montagem terceirizada, seja de RT, enfim, comissionamento, tá? Ou para dar um desconto para o seu cliente. Eu vou colocar mais 10% aqui para dar um desconto depois para o meu cliente de 10%. Não caia nessa pegadinha. Aqui mora um grande problema. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tá? Eu tentei deixar o mais simples possível, o mais prático possível. Imagine que você forma o preço de um projeto lá, de um ambiente. E esse preço é R$10.000. O que muitas empresas fazem, pessoal, é acrescentar um percentual, tá? Eu trouxe aqui o exemplo de comissão, mas como eu falei, pode ser comissão, pode ser a alíquota de imposto, pode ser para gerar desconto, tá? Em qualquer uma dessas 3 opções, você vai ter problema. Então, você acresce 10% sobre o 10.000. Você tem um preço de 10.000, você soma mais 10% e você tem um preço de 11.000. Então, o preço de venda, 11.000. Ou seja, você está acrescentando R$1.000, né, sobre o preço inicial de 10.000 e você chegou a um preço de venda de R$11.000. Só que, sobre esse preço de venda de R$11.000, quando você vai calcular o pagamento dessa comissão ou desse imposto, enfim, ou esse desconto, vejam que o valor que você vai pagar não vai ser R$1.000. O valor que você vai pagar vai ser R$1.100. Você está pagando R$100 a mais do que você poderia pagar. Então, você tem que prestar atenção nisso. Você não pode formar o preço de venda e depois acrescentar um percentual para dar de desconto. Olha, se fosse um desconto nesse caso, tá, de 10%, você estaria dando R$100 a mais de desconto para o seu cliente e isso faz com que você baixe a lucratividade do seu preço de venda. Gente, isso é um erro muito, assim, muito comum que acontece, tá? É erro básico, muito comum. Já tivemos clientes que faziam isso para formação de preço, para contabilizar o imposto, a alíquota de imposto do Simples Nacional, e a gente fez um cálculo que, num ano, só para o imposto, ele deixou de lucrar R$27.000, só na alíquota do imposto. Imagina num desconto, imagina numa comissão que ele fazia da mesma forma, então só na alíquota de imposto é R$27.000. Então, dessa forma, você contabiliza 1.000, mas você acaba pagando 1.100. Isso é prejuízo no seu lucro. Prejuízo no lucro. Você tem menos lucro no seu preço de venda. Próximo erro aqui, tá, gente? É não ter claro a margem de lucratividade que você tem em cada orçamento que você faz. Na precificação, na formação de preço, você está pretendendo ter X de lucro. Não necessariamente você vai ter o lucro que você espera. E esse é um ponto de muita atenção que você tem que ter no seu negócio. Você pode quantificar um valor de X de custo de material e você gastar mais. Você pode, como eu acabei de dar o exemplo, né, aqui anteriormente, ter uma formação de preço no qual você acrescenta um percentual depois, achando que está ok, mas na verdade, quando você vai pagar essa comissão, você está pagando a mais do que você deveria. Tá? Outro fator que pode não acontecer, a lucratividade que você pretende, é não quantificar a ineficiência
produtiva do seu negócio, tá? Isso rouba a margem de lucratividade, tá? Quando a sua empresa não é eficiente o suficiente, isso rouba a sua lucratividade. Então, existem N fatores que fazem com que você não tenha a lucratividade que você pretende na formação do preço de venda. Estou tentando frisar aqui para vocês sobre não ter claro a margem de lucratividade em cada orçamento, porque isso é uma dúvida de muitas empresas que a gente atende, clientes que a gente conversa no Brasil inteiro. É uma incógnita, né? Poxa, Rafael, mas quanto de margem de lucratividade que eu tenho que colocar? O que é ideal eu colocar de lucratividade no meu preço de venda? Isso é muito regional, tá? Tem regiões que a gente já viu uma lucratividade, vou dar aqui alguns exemplos, tá? De 20%. Tem regiões que a gente já viu uma lucratividade de 7%. É muito discrepante, né, essa lucratividade de 7% a 20%. Porém, é muito regional isso, depende muito do cliente que você atende, do perfil de cliente que você atende. Cliente AA, você cobra de uma forma, cliente classe C, você cobra de outra forma. Não dá para você trabalhar, né? Não é que não dá, até dá, mas nada é impossível, né? Mas você trabalhar com a mesma margem de lucratividade para um cliente C, para um cliente A, né, é diferente, né? Então, não dá para... É mais fácil você diversificar suas margens para um cliente específico do que você não vender, né? A gente tem uma variação de margem de lucratividade a nível nacional, a nível Brasil, que a gente trabalha dentre as empresas que a gente já atendeu, né? Mais de... Acho que na nossa bio do Instagram está mais de 300, mas acho que já passou de 400 marcenarias. A gente trabalha aí entre 7% a 20% de lucratividade, tá, para o nosso segmento. Por quê? A marcenaria, ela é basicamente uma indústria, ou seja, ela beneficia o produto para entregar para o cliente. A marcenaria, ela não é uma loja, um comércio que ela vende roupa. A marcenaria não é uma empresa que vende um serviço, até vende um serviço, mas ela beneficia a matéria-prima que ela compra, que ela entrega lá, que ela passa o custo para o seu cliente. Então, por ela se tratar de indústria, cada segmento tem uma lucratividade ideal. O comércio tem o dele, a indústria tem a lucratividade dela e o serviço tem a lucratividade dela. Então, como a marcenaria é basicamente uma indústria, ela absorve muita estrutura fixa de empresa. A marcenaria ela precisa de uma estrutura operacional muito grande para atender a demanda dela. Então, automaticamente, ela vai trabalhar com uma estrutura fixa um pouco maior, tá? E uma lucratividade um pouco menor. Tá? Então, é uma regra essa lucratividade que você está trazendo, Rafael? Não, não é uma regra. É uma base de uma média que nós temos de N empresas que a gente já atendeu. Já vi empresas com 20%, um pouco mais de lucratividade, mas nunca vi uma marcenaria com 40%, com 30% de lucratividade. Algumas empresas que a gente atende, a gente chega lá para atender o cara, a gente já pergunta, né, de cara, qual a lucratividade que você vem trabalhando? Aí o cara fala lá, 35%. Quando a gente vai realmente ver a lucratividade que ele está trabalhando, não chega a 10%. Às vezes não chega a 7%. Tá? Então, entender realmente a lucratividade é muito importante. Tá? Uma outra situação que eu trouxe aqui para vocês é a falta de assertividade na quantificação de matéria-prima, insumos e custos extras. São 3 coisas diferentes aqui, tá, pessoal? Matéria-prima é uma coisa, insumos de fabricação é outra coisa, custos extras é outra coisa. Então, são 3 coisas distintas e é muito importante você entender isso. E aqui, gente, fiz questão de colocar essa frase, tá? Que não existe milagre. Aqui é necessário um esforço para entender e quantificar todas essas variáveis. Cada projeto é único e necessita ser analisado. Cada projeto,
você vai ter uma quantificação de MDF diferente. Cada projeto você vai ter uma quantificação de parafuso, dobradiça, fita de borda diferente do outro. Cada projeto você vai ter uma logística que a gente trata como custos extras, né? Diferente de um projeto do outro. Então, isso necessita de uma atenção, não especificamente sua, como dono da empresa, mas isso tem que estar dentro do seu processo. E tem que existir aqui checklists, validações, para que você realmente entenda o que você está quantificando dessas 3 variáveis aqui. Eu trouxe aqui alguns lembretes para a gente conversar um pouquinho sobre aqui. Lembrar de considerar quebras e desperdícios de itens MDF e fita de borda. Eu trouxe esses 2 itens como exemplo, que são os mais comuns, mas existem outros itens, tá? Que também você precisa estar atento a essa quebra e desperdício. O que é uma quebra? O que é um desperdício? Quando você compra uma chapa de MDF, tá, para você beneficiar ela, fazer o corte, usinagem, pré-montagem, você não vai aproveitar 100% da chapa. Você vai aproveitar parte dela. Por quê? Porque você tem a espessura da serra que corta, ou se você usa CNC, a espessura da fresa que você corta. Então, aquele corte que você faz ali na chapa dá um desperdício, dá uma quebra. MDF, geralmente, que tem veio, ele tem uma otimização no corte muito menor de MDFs que não possuem veio. Então, quem utiliza o otimizador de corte vai ver que lá no otimizador vai dar um percentual de quebra e desperdício lá, que são pedaços que vão fora, que você não vai utilizar para nada. Agora, tem sobras que você utiliza. Essas sobras é diferente de quebras e desperdícios. Quebras e desperdícios é o que você não utiliza da chapa, o que vai fora. Geralmente, chapas que não têm veio têm um percentual de quebra médio. Chapas que possuem veio têm um outro percentual de quebra médio também. Tá? Mas já sobra é outra situação. Inclusive, estava no cliente hoje que entramos nesse assunto onde a gente falou dentro da precificação. O que acontecia? Ele quantificava lá uma metragem quadrada lá de MDF no sistema dele, só que ele formava o preço dele com base na metragem quadrada que o sistema dava para ele. Só que quando ele ia comprar aquela chapa para fazer a usinagem, a produção do ambiente, ele comprava sempre chapa a mais. Ou seja, o sistema dava uma chapa e um desquebradinho, ele comprava 2. Ou seja, ele está tendo o custo de comprar 2 chapas, mas ele cobrava do cliente uma chapa e aqueles quebradinhos lá. Ou seja, ele não se atentava à otimização que ele precisava fazer. O que estava acontecendo? No custo, na formação de preço dele, no custo de material, de matéria-prima, ele estava cobrando X, só que lá no fluxo de caixa dele, o custo variável dele com a matéria-prima estava muito elevado, o que, consequentemente, nos dá a entender que ele está cobrando X do cliente, mas ele está gastando a mais do que ele está cobrando do cliente dele em relação à matéria-prima de MDF. Então, gente, vocês compram chapas inteiras e vocês têm que se atentar na otimização. Tá? Ah, Rafael, mas eu tenho um aproveitamento de sobras muito bom. Aí dá para se avaliar, tá? Mas cobrar chapas, tá, inteiras e se atentar na questão de quebras e desperdícios é muito importante, tá? Dá uma ferramenta que possibilite a quantificação de matéria-prima em tempo real. O que eu quero dizer com isso? Quem está aqui hoje, né, nesse bate-papo, talvez utilize um software 3D para quantificar as matérias-primas. É uma ferramenta interessante que te dá agilidade também no sentido de quantificação de matéria-prima e precisão, né? A assertividade, aquele equilíbrio, né? Então, utilizar uma ferramenta que faz essa quantificação assertiva, né? E em tempo real, porque às vezes o cliente quer uma alteração e isso também dá alteração na quantidade de material. Então, se você tem uma ferramenta que te possibilite isso, também te traz mais segurança, tá? Analisar despesas extras como logística.
Se você é lá da região de São Paulo, capital, e você vai fazer um orçamento para um cliente lá em Curitiba, como a gente tem vários clientes que atendem uma distância assim, muito longe. Então, você vai fazer um cliente lá em Curitiba, uma casa inteira lá, dentro de um condomínio. Pô, você tem todo um deslocamento que você precisa ir, você precisa voltar, isso é combustível, isso é pedágio, isso é hora extra de funcionário, você vai ter alimentação lá para o funcionário, você talvez, pode ser que você tenha estadia de hotel, café da manhã, café da tarde. Então, você precisa quantificar todas essas despesas de logística. Nós temos clientes, tá, pessoal, para vocês terem uma ideia, que esse custo de logística aqui chegam em aproximadamente R$10.000 por mês, só com combustível, pedágio e alimentação. E está, tá? Fora demais custos daí, tá? Em proporção, para vocês terem uma ideia, chega a mais ou menos aí 4 a 5% da receita bruta do negócio. Então, é um valor muito significativo que representa no preço de venda de vocês. Tá? É um custo que muitas empresas não se atentam em colocar isso no preço de venda. Tá? Contabilizar insumos de fabricação. Gente, o que são insumos de fabricação? São aqueles itens que você compra, vamos lá, estopa, thinner para limpeza, material de embalagem, etiquetas, para quem usa etiquetas, né, no processo de produção. Isso são insumos de fabricação. Você coloca isso na formação do seu preço de venda? Já vi N marcenarias não colocar isso no seu preço de venda. Erro 7. Então, não conhecer o ponto de equilíbrio financeiro de cada projeto. Você dá um desconto para o seu cliente, vamos lá, 10%, vou dar um exemplo, tá? Você dá um desconto para o seu cliente de 10%. Vocês sabem o impacto que esse desconto dá no seu preço de venda e na sua lucratividade? Vocês sabiam que 5%, vou pegar aqui um percentual como exemplo, se você dá 5% de desconto para o seu cliente, você sabia que a sua lucratividade impacta muito mais que 5%? Esse exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Aqui está no meu lado esquerdo, tá? Tem uma aba onde nós temos aqui, ó, total projeto calculado, tá? Então, nesse campo onde a gente tem total projeto calculado, a gente tem um custo total. E, gente, aqui, ó, esses números são exemplos, tá, pessoal? São exemplos, tá? Não levem isso para uma realidade. Então, você tem um custo total, tá? Aqui na aba de total projeto calculado, você tem um custo total de 7.537,21. Esse é o custo total do seu projeto, do seu ambiente, tá? De material, de logística, custo que você tem atrelado ao seu projeto, tá? Seu preço aqui é 18.995,55. Aqui é o preço de venda que você vai passar para o seu cliente. Aqui nós temos a margem de contribuição, que é alguns conceitos e indicadores que a gente traz na precificação, tá? É muito importante você entender margem de contribuição no seu negócio. Tá? O que é margem de contribuição, basicamente? É o preço de venda, menos o custo total, que é os 7.537,21, menos o imposto, menos a comissão, que são outros variáveis que você tem no seu negócio. O que sobra é a margem de contribuição. Esse 10.508,57, ele vai contribuir para pagar despesas fixas do seu negócio, investimentos e sobrar aquele 12,21% de lucro. Tá? Ou seja, em reais isso dá 2.320,22. Tá bom? Aqui também traz um markup, tá? Médio que você vem trabalhando no projeto. Agora observem que ao lado, aqui está do meu lado direito, tá? No campo simulação que nós temos o mesmo custo, 7.537,21. Só que eu trouxe nesse exemplo como se você reduzisse o valor do preço de 18.995,55 para 14.525, ou seja, você está vendendo, você tá dando um desconto para o seu cliente de aproximadamente 24%, ali do ladinho tem 24%,
Você está vendendo por 14.525. Você está reduzindo de 18.955,55 para 14.525. Ou seja, observem que a margem de contribuição de vocês ela já cai. Ela já cai de 10.508,57 para 6.261,54. Ela cai 40%. Você deu de quase 24% e a sua margem de contribuição já caiu 40%. De 53,32% de margem de contribuição, ela caiu para 43,11% de margem de contribuição. Olhem o lucro que vocês estão tendo aqui, de praticamente 30 centavos. Você deu praticamente 24% de desconto aqui, tá? O impacto no seu preço foi de 24%. E você está tendo 100% de impacto no seu preço de venda. Estou provando para vocês que o desconto que você dá, aqui nesse caso, é basicamente 24% de impacto de desconto. Ele está gerando na sua lucratividade 100% de impacto. Ou seja, você está trabalhando com um lucro zero aqui. Tá? Então, entender esse conceito de ponto de equilíbrio é muito importante para que você tome decisões na hora de negociar com o seu cliente. Você ter o poder de visualizar a lucratividade em cada ambiente do seu cliente, você ter essa visualização aqui é muito importante para você entenda até onde você pode chegar na negociação com o cliente, se você pode dar o desconto ou não. Não façam aquela prática de formar o preço de venda, acrescentar um percentual para dar desconto. Você vai perder dinheiro. Você tem que dar o desconto para o seu cliente dessa forma. Se eu tenho um preço de 18.995,55 e eu vender por 14.525, qual é o lucro que eu vou ter? Você precisa visualizar isso no seu negócio. Então, entender o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o mínimo que você precisa vender, tá? Para você não ficar no prejuízo, para você não ficar com lucro negativo. Aqui nesse exemplo, o lucro está sendo 30 centavos, mas você não está no prejuízo. Então, entender esse conceito de ponto de equilíbrio faz com que você tenha segurança do que você está fazendo. Então, você entender cada projeto, quanto você está tendo realmente de lucratividade, entender o ponto de equilíbrio. Tem ferramentas que te possibilitem avaliar isso, é de suma importância para o seu negócio. Tá? Você, como gestor do seu negócio, você precisa sair do operacional do seu negócio e focar na estratégia, focar realmente no que importa para você, que é entender, fazer a gestão do seu negócio e tomar as decisões. Bom, então é muito importante você entender esse conceito, tá, pessoal? Aqui eu não estou entrando no mérito da fórmula, do cálculo, tá, pessoal, de ponto de equilíbrio, mas é uma ferramenta que a gente tem aqui internamente, aonde o nosso cliente que tem acesso a essa ferramenta, ele consegue visualizar isso, tá? E entender o impacto que você tem no seu preço de venda, caso você trabalhe abaixo do seu ponto de equilíbrio. Então, pensando em auxiliar ainda mais, tá, a empresas, marcenarias em todo o Brasil, tá? Então, pensando também para que vocês possam ter uma precificação assertiva, um preço justo, que gere lucros para a sua empresa, que você tenha clareza desses lucros do seu negócio. A gente está lançando hoje um curso precificação, tá? Onde lá nesse curso a gente aborda vários temas que vão auxiliar você a estar precificando melhor o seu produto, tá? É um curso bem voltado assim para a parte financeira do seu negócio. Nesse curso, você vai ter clareza no preço que você está ofertando, você vai ter conhecimento do preço mínimo viável para cada projeto, você vai ter conhecimento da margem de lucro em cada projeto orçado, você vai ter conhecimento de fatores que tornam a sua empresa também lucrativa, você vai ter suporte através de contato via e-mail e também da plataforma lá, você vai poder tirar dúvidas na própria plataforma, tá? Você vai ter acesso a uma metodologia que é direcionada para marcenarias, que a gente já validou em diversas empresas do ramo. Tá? Você vai ter a garantia de 7 dias, né? Que é por lei isso, né? É um curso totalmente voltado para a área de orçamentos de imóveis sob medida, tá? Então, como definir preços justos e que gerem lucro para a sua marcenaria.
Então, todos esses pontos que a gente comentou aqui vão estar lá no curso, tá? Para vocês aprenderem um pouco mais. Conhecimento nunca é demais. Você não tem suporte, o curso, a partir da data da compra, fica disponível por 1 ano para você, e você tem lá o suporte, né? Através da plataforma, por e-mail também, que a gente vai estar te auxiliando nesse 1 ano. Além das videoaulas, tem planilhas que a gente disponibiliza no curso para você estar validando os preços de vocês, tá? Tem um passo a passo lá, um método, tudo explicadinho, tá? Tô com dúvida. Suporte lá que você vai poder perguntar, tá? E a gente vai estar te orientando nesse período aí, para você estar fazendo os orçamentos de vocês, tá bom? Lembrando, nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, aqui no YouTube, tá bom? E bora para cima, vamos fazer o negócio acontecer aí, tá bom?